Livro do Êxodo, capítulo 14, o versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Somente até aqui. Note que é muito bom ouvir uma palavra de ânimo quando se está na angústia. É muito bom ouvir uma palavra de paz, de tranquilidade. É muito bom ouvir algo que vai trazer conforto e consolo ao nosso coração, ainda mais vindo do Todo-Poderoso, que tem poder para transformar o choro em alegria, tem poder de transformar a luta em vitória, tem poder de realizar milagres e maravilhas. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê que o Senhor pelejará por você? Você crê que o livramento vai chegar, o socorro vai chegar, a bênção vai chegar? Então leio mais uma vez só essa primeira parte do versículo 14 e você repete após mim. Vamos lá. O Senhor pelejará por vós. Agora levante a mão direita e diga assim: o Senhor pelejará por mim, pela minha casa. Você crê nisso? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te cultuar, te adorar, te bendizer, engrandecer o teu nome. E agora, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, meu Deus. E por essa mesma aventura, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir homem algum falar, todos viemos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então, meu Deus, que a tua palavra agora seja enviada, que ela vá e ela produza o resultado para o qual está sendo enviada. Aplique, ó Pai, a tua palavra a cada coração, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, desligue a internet, abra o bloco de notas e aí você vai anotando tudo, tá bom? Tudo que está escrito aqui, tudo que está registrado na palavra, é para nos ensinar, é para nos instruir, conforme diz Romanos 15:4, é para ensino nosso. Então, precisamos aprender, não é? Muito bem. Deus aqui então promete livramento, Deus então promete socorro, Deus então promete agir. Mas antes de entrarmos aqui onde lemos, precisamos só voltar um pouquinho para entendermos o contexto da história, não é? Deus havia tirado o seu povo do Egito, durante 400 anos eles foram escravos no Egito, e a escravidão era dura, era severa, até que chega um momento que eles clamam a Deus. Compreenda você que enquanto você aceitar o que você está vivendo e não clamar, como é que Deus vai agir em seu favor? Compreenda que é o próprio Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei. O povo, então, mesmo na escravidão, se reuniu para clamar, para buscar a Deus. Deus, então, fala com Moisés, envia Moisés lá ao Egito, e aí Deus usa Moisés para enviar as 10 pragas. Chega o tempo que Deus tira o seu povo lá do Egito. E o texto diz que quando eles saem, Deus não os guia pelo caminho dos filisteus. Sabe qual é o caminho dos filisteus? Acho que você tem ouvido muito falar da faixa de Gaza nesses dias. Então, lá é a Filístia, não é? Lá era um pouquinho maior do que o que é hoje, né? Hoje é só um pedacinho, mas a Filístia era um pouco maior do que é no atual mapa de hoje. Então Deus não leva eles por lá, por quê? Porque o povo filisteu era um povo de guerra, era um povo belicoso. Era um povo, diz o capítulo 13, que se Deus guiasse o povo por lá, eles iriam ver a guerra, iriam retroceder, iriam querer voltar. Então Deus vai fazer eles contornarem, eles darem a volta, mas eles não vão sozinhos. O capítulo 13 termina dizendo que Deus ia com eles, guiando eles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Esteve o Senhor com eles diariamente, continuamente. Deus não os deixou. Mas chega determinado momento
não é? Que Deus vai dar uma direção. Compreenda, queridos, que eles chegam até o deserto. E compreenda que ainda que você esteja num deserto, decida crer no Senhor, decida confiar. Acredite, você não está só, você não está desamparado. O deserto é lugar, não é só de luta, de angústias, é a pessoa diz, eu estou no deserto, na minha saúde, estou doente, estou enfermo, está um deserto do casamento, está um deserto da vida financeira, o desemprego, as dívidas, um familiar que está no vício, mas compreenda que o deserto não é lugar de permanecer. Diga comigo, é lugar de atravessar. Diga comigo, no deserto não vai faltar a provisão de Deus, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar a bênção do Senhor. Note que eles estão lá no deserto. E aí chega o momento que Deus vai dar uma instrução para eles. E por que Deus vai dar essa instrução? Eles, a princípio, não vão entender, mas depois vão compreender. Nos diz o livro de Isaías que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Isaías 55. Nos diz também, Isaías 64, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Muito bem. Capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem. Se é para voltar, porque já estava mais adiante, já estava lá na frente, né? Que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Note então que Deus dá a Moisés uma direção para que Moisés diga ao povo: é para voltar. Vocês já estão lá, mas voltem. E Deus manda o povo ir, literalmente, se você tiver uma caneta e quiser anotar, a palavra, a expressão, melhor dizendo, Pi-Hairote, significa beco sem saída. Note que o próprio Deus está levando o povo a um beco sem saída. E aí você pode se perguntar: pastor, mas Deus fez isso? Faz, porque Ele tem as rédeas de tudo, Ele tem o controle na mão, Ele sabe o que faz, e quem decide confiar nele não contesta, simplesmente obedece. Moisés vai ouvir essa instrução de Deus e compreenda, Deus revela a Moisés. Está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sem revelar o que vai fazer. É por isso que nós temos que ter comunhão com o Senhor. É por isso que Deus quer falar conosco também, para nos revelar. Aí você pode pensar: pastor, mas eu não sou Moisés. Eu também não sou não, irmão. Só que a Bíblia, hoje nós temos ela completa. O próprio Senhor Jesus disse, Mateus 11, que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos os profetas. Mas em seguida ele diz: o menor no reino, hoje o menor no reino é maior do que ele. Ser profeta não era exclusividade. O que é ser profeta? É ter comunhão com Deus, é ter revelação de Deus, é ser boca de Deus. Diga para a pessoa que está lá: Deus quer falar com você, Deus quer falar através de você também. Deus quer que você seja boca profética na tua casa, no teu trabalho, onde você está. Busque essa comunhão, busque essa intimidade. Como dizia o falecido Billy Graham: entre no seu quarto, feche a porta e ore, e ore, e ore, e ore até Deus falar com você. Deus fala então com Moisés, Deus dá instrução a Moisés. E qual era o propósito então de Deus trazer de volta o povo, que já estava mais adiante? Deus trazer de volta e literalmente um beco sem sair. De um lado tem um mar, do outro lado tem uma muralha, do outro lado tem uma cidade fortificada, não tem para onde sair, não tem para onde correr. Qual o propósito disso? Deus revelou também. Vamos ler, continue comigo no versículo 3. Então, Faraó, é Deus falando com Moisés, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Note que Deus está deixando claro: eu vou ser glorificado. Moisés, eu vou fazer algo. O Faraó vai saber quem sou eu. Quando Deus manda Moisés a primeira vez lá no Egito, você pode conferir no capítulo 5, Deus usa Moisés para dizer: diga ao Faraó que deixe meu povo ir ao deserto, caminho de 3 dias, para me prestarem culto, oferecerem sacrifício para mim. Quando Moisés fala com o Faraó, sabe qual é a resposta do Faraó? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. O Faraó tinha 365 divindades. O próprio Faraó se achava o Horus vivo, um semideus, o próprio Deus. Ele já viu que Deus havia feito com as pragas. Havia pragas sobre os egípcios e não sobre o povo do Senhor. Mas agora Deus está deixando claro: eles vão saber quem sou eu. O Faraó vai saber quem sou eu. Deus então já revela a Moisés: eu vou trazer o povo, mas eu vou livrar.
eu vou guardar, eu vou ser glorificado. Tem um propósito. Diga para a pessoa que está ao lado, você pode não estar entendendo nada hoje. Diga assim, mas você vai entender depois. Decida confiar, decida crer, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito, meu irmão, os pensamentos dele são de bem, são de paz. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Deus quer mais bem a você do que sua mãe. Deus quer mais bem a você do que seu marido, sua esposa. Deus é o que quer o nosso bem. Agora nós temos que crer, nós temos que confiar. O versículo 3 termina dizendo, e eles fizeram assim, eles voltaram. Mas a princípio, tudo é festa. Por quê? Eles viram as pragas que Deus operou no Egito. Eles viram como eles estão saindo. Não estão saindo vazios, não. Estão saindo com a bela indenização. Estão levando gado, estão levando roupas, estão levando vaso de ouro, vaso de prata. Nas palavras de Moisés, nenhuma unha ficou. Até aqui é só festa. Até aqui é só júbilo. Até aqui tudo está indo bem. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso. E é tão bom a gente glorificar a Deus quando está tudo bem, é verdade ou não é? Pastor, minha vida está uma bênção. Glória a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Mas vai chegar um momento, então, que aquilo que Deus falou a Moisés vai acontecer. Vai comigo no versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos. Vem lá o faraó furioso com o seu exército. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zephon. Note que Deus fez o povo ficar parado, acampado num beco sem saída, para o inimigo chegar. Compreenda você que o diabo não faz o que ele quer do jeito que ele quer, não. Ele só vai até onde Deus deixa. Deus estabelece limites. Lembra do caso do Jó? O diabo disse, o próprio Deus elogiou, você viu meu servo Jó? Deus elogiou Jó. Não foi o Jó batendo o peito dizendo, esse cara sou eu. Não foi a mulher do Jó batendo palmas dizendo, meu marido é o cara. Não foi os filhos de Jó dizendo, meu pai é o cara. O próprio Deus disse, você viu meu servo Jó? Reto, temente, sincero, se desvia do mal. Não tem ninguém na terra como ele. O diabo também, você deu tudo para ele. O cara é rico, milionário, tem uma bela família. E ainda mais, o Senhor cercou ele, colocou uma redoma, uma cerca de proteção, não deixa eu tocar nele, ele só te serve por interesse. E aí Deus falou, é? Você acha que ele só me serve por interesse? Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Aí Deus fala para o diabo, tira tudo que ele tem, só não toque nele. Deus estabelece um limite. O diabo vai com fúria, acaba com o patrimônio que o Jó demorou a vida inteira para construir. O casamento do Jó é estremecido, os 10 filhos são mortos de uma vez, o Jó não murmura. Pense você com você mesmo, será que por menos você murmura? O Jó não reclama. O diabo volta, Deus mantém a mesma fala, viu meu servo Jó? Você me incitou contra ele, você tirou tudo que ele tinha, eu deixei você tirar. Mas ele não murmura, ele não blasfema. O diabo diz, mas um homem dá tudo pela sua vida. Deus aumenta o limite de atuação do diabo. Toque na saúde dele, mas não tira a vida. O diabo não faz o que quer. O diabo é igual um cachorro numa corrente. Deus só vai aumentando o tamanho da corrente. Diga para a pessoa que está lá, mas ele está numa corrente. Como assim? Não é fisicamente, não é literalmente. Tem gente que pensa, o diabo está preso. Está lá preso. Não. Fisicamente ele não está preso, está por aí, zanzando. Está por aí. Está por aí em Brasília, está por aí na Casa Branca, está por aí na faixa de Gaza, está por aí na sede dos governos, ele está zanzando, ele está por aí. Mas é uma corrente espiritual. Só vai até onde Deus permite. Deus aqui então deixa o povo num beco sem saída e deixa o inimigo vir. Diga para a pessoa que está até medo do inimigo, não. Você serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Você serve ao Criador do céu e da terra. Agindo ele, ninguém pede. E ele quer operar na tua vida e manifestar a glória dele para que todos saibam que o Senhor é Deus. Agora decida confiar. Decida confiar. Decida crer. Quando o inimigo chega, quando eles veem o faraó chegando, o exército chegando, quando o texto diz aqui sobre esses carros, está falando daquelas bigas, eu não sei, eu acho que você já viu na televisão, né? Aquela charrete que era puxada
por cavalos, aquilo ali, eles colocavam lanças na lateral, aquilo ali era o tanque de guerra daquela época, para você entender. Não era todo o exército que tinha aquilo. Aquilo é armamento pesado. É armamento pesado de guerra. Então, quando o texto fala assim, carros e cavalos, inclusive o salmista vai dizer lá na frente, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, nosso Deus. Era algo que era muito forte na batalha, seria mais ou menos o tanque de guerra de hoje. Vem o faraó, vem seus carros, vem seus cavalos. Olha a postura do povo. Veja comigo o versículo 11 agora. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... Isso é a fala de alguém que tem fé? Pense você com você mesmo. Isso é fala de alguém que confia em Deus? Isso é fala de alguém que conhece o Deus vivo? Isso é fala do murmurador. Isso é fala de alguém que reage por aquilo que está diante dos olhos. Isso é muitas vezes a nossa fala. Não pode ser mais. Esse povo murmura, esse povo reclama. O que é que está diante deles? Um exército. Um exército que eles não têm força para fazer frente. Fisicamente, será, se houvesse batalha, um massacre. O que é que está diante deles? Na cabeça deles, a morte iminente. Na cabeça de Moisés, não. Porque Moisés sabe, porque Deus já falou que vai fazer, que vai livrar. O Senhor está no controle de tudo. Agora pense você com você mesmo, traga isso agora você para a sua vida. Qual é o problema que você enfrenta? Qual é a angústia que vem ao seu coração? É uma doença? É uma diabetes? É uma depressão? É um vício? É na sua família? É um desemprego? Pense você com você mesmo. Pense você com você mesmo. Quantas vezes você já falou, por que eu estou passando por isso? Porque geralmente a gente pensa assim, quem tem que passar por isso é fulano, é pior que eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quando aconteceu o acidente comigo, com a minha mulher, com a minha esposa, que na época não era esposa ainda, foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu sou crente, eu sou diácono, eu estou na igreja, eu faço a obra, eu sou dizimista, e joga tudo na cara de Deus. Por que o senhor está deixando isso acontecer comigo? Só faltei dizer, eu sou a última coca do deserto. Tem que passar por isso o bandido merece, ele que se lasque. Tem que passar por isso a prostituta, o ladrão, o esse aqui. Pense você com você mesmo, será que você já pensou isso? Será que você já falou? Eu pensei e falei na época. Eu pensava que conhecia Deus. Eu pensava que conhecia. Mas compreenda você que Deus permite as situações virem na nossa vida, não porque Ele seja mau, não porque Ele seja sádico. Diga para a pessoa que está do lado dele, quer forjar a sua fé. E Ele forja na fornalha da aflição. Ele forja, não é como a prata, não é como o ouro. Aliás, a palavra diz que a sua fé, aos olhos do Altíssimo, tem que reluzir mais que o ouro. Isso através das aflições. Isso através das angústias. Então decida acreditar, o meu Deus não me desampara, decida acreditar, eu posso estar no beco sem saída, eu posso olhar para um lado, está o mar, para o outro tem muralha, tem montanha, para o outro não tem o que fazer, então faça como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, vem do Senhor, levanta os olhos, declara, é o Senhor que vai me ajudar, é o Senhor que vai me socorrer, é Ele que tem o controle da minha vida. Nós vemos uma geração depressiva, uma geração de murmuradores, que oram pouco e falam muito. Diga para a pessoa que está do teu lado, ore mais, é mais joelho no chão, é mais oração, conhece o Deus que você serve. Aí vai ter menos gente depressiva, menos gente ansiosa. Ô, pastor, está menosprezando? Não, irmão, não estou menosprezando, não, o negócio é sério, a depressão é séria, a crise de ansiedade é séria, o negócio não é brincadeira, não. E a Bíblia tem um monte de exemplo disso. E isso é um risco que todos nós corremos, todos nós. Tem pastores tirando a vida. Tem obreiros tirando a vida. Tem missionários tirando a vida. O negócio não é brincadeira, não. É um risco que todos corremos. Mas Deus ensina o que fazer. Deus dá a direção do que fazer. É crer, é confiar, é clamar. Muito bem. Eles murmuram, eles reclamam.
Moisés, então, vai trazer o que lemos no início da mensagem, aquela palavra de conforto, aquela palavra de ânimo. Versículo 13, onde começamos a mensagem. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Diga comigo: haverá livramento na minha vida. Diga: haverá livramento na minha casa. Diga: porque o Senhor vai agir, o Senhor vai pelejar por mim, em nome de Jesus. Se você não crê, ninguém vai crer por você. Aliás, a incredulidade contagia mais do que a fé. A incredulidade contagia mais. Estava citando há pouco ali, numa conversa, estava falando com a evangelista Patrícia, citando uma frase, não sei se você já ouviu falar de Nelson Rodrigues. Ele dizia que chegaria o tempo que os idiotas iriam dominar o mundo, não pela inteligência, mas porque são maioria. Ô, queridos, a gente tem que olhar para nós, a gente tem que acreditar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem um Deus vivo, você tem um Deus poderoso, você tem uma palavra viva. Decida crer, decida confiar, decida colocar fé em ação, porque murmurador já tem um monte. Gente derrotada, depressiva. Você já viu aquela galinha chamada galinha da Angola? Como é que ela fala? Tô fraco. Tem crente que está desse jeito. Mas, meu irmão, Deus não quer ver você cambaleante, não. Diga comigo: Deus vai me levantar. Diga comigo: Deus vai me fortalecer. Diga comigo: Deus vai me livrar. Diga: Deus vai pelejar por mim. Você acha que a gente fala para repetir por acaso? É pedagógico. É para colocar a fé em ação. É para falar. Compreenda, então, que Deus usa Moisés para repetir o que Deus já havia dito. Deus vai pelejar. Deus vai fazer. Deus não trouxe vocês até aqui para destruir aqui. Tenha bom ânimo, acredite. Não tenha medo. Não temais. Essa expressão, não tenha medo, não temais, ela acontece, ela se repete na Bíblia mais de 360 vezes. Não tenha medo, não temais, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo é a fé ao contrário. Enquanto a fé, diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera, o medo é justamente o contrário. Por exemplo, eu estou vendo cadeiras azuis. Isso não é fé, isso é lógica. Você está vendo cadeiras azuis aí também ou não? Alguém está vendo cadeira amarela? Ah, tá. Porque às vezes tem alguém que tem problema de vista, pode ser que veja. Então isso é lógica. Isso não é fé, porque eu estou vendo. Fé é acreditar que o seu marido vai estar do teu lado, a tua esposa vai estar do teu lado, o teu filho vai estar aí do teu lado, a tua família vai roubar uma fileira inteira dessa. Isso é fé. Ô, pastor, mas hoje não tem ninguém, mas vai ter em nome de Jesus, porque vai ser liberto, vai ser transformado, vai ser curado. Deus vai fazer. Isso é fé. O medo é justamente a fé ao contrário. Vai dar tudo errado. Já ouviu falar da lei de Murphy? Aquilo que tem para dar errado vai dar. Isso é fé ao contrário. Ô, querido, a nossa fé tem que ser viva. Eu tenho que acreditar, Deus vai me livrar, Deus vai fazer, e crer e demonstrar essa fé através de ações, através de obediência, através de oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Moisés então sabe que Deus vai agir, porque Deus já revelou. Deus só não havia dito como iria fazer, a maneira, que Deus vai revelando aos poucos. Por quê, pastor? Para a gente continuar na fé. Já pensou se Deus revelasse tudo? Já pensou se Deus dissesse para o José, imagina o José com 17 anos, ô Zé, você vai ser governador do Egito, cara. Você vai ser o segundo no reino. Você vai ser o cara, né? Já pensou se Deus diz, mas para chegar lá, você precisa saber o processo que você vai atravessar. Teus irmãos vão te jogar numa cova, vão deixar você passar fome, vão te vender como escravo, você vai para o mercado de escravo, vão te vender como se você fosse um objeto, depois você vai para a casa do egípcio, depois você vai trabalhar que nem um camelo, depois você vai ser acusado de um crime que você não cometeu, depois você vai ser jogado na cadeia, depois o copeiro vai esquecer de você. Não liga não, Zé, 13 anos de luta, de prova, mas depois você vai ser governador. Será que você ia querer um negócio? 13 anos? Não, Senhor, vai direto lá para ser governador. Para que isso tudo? Deus vai revelando aos poucos. Diga comigo para manter a fé. Diga comigo, Deus tem para mim uma vida vitoriosa. Diga comigo, Deus tem para mim uma vida abençoada. Diga, Deus tem para mim vitória nessa terra e uma eternidade inteira com Ele. O projeto dele é esse.
O projeto dele é esse. Agora nós temos que acreditar. Moisés então sabe que Deus vai fazer, não sabe como. Por isso que ele ora. Versículo 15 diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés está clamando: Senhor, o Senhor mandou vir para cá, já estamos aqui, o inimigo já está aí, olha ali, eu estou vendo, o Senhor está vendo também. E agora? O que eu faço? O Senhor mandou vir, eu vi. O povo está aqui. Que farei? E aí, em seguida, vem a instrução. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, versículo 16, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Note então que Deus dá uma instrução a Moisés e Deus dá instrução a ele para que fosse dada também ao povo. Compreenda você então, via de regra, Deus fala com o líder primeiro. Tome cuidado sobre quem é líder, sobre quem está liderando. Por isso que você precisa ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Nessa igreja, abaixo do Senhor, eu sou líder, eu ouço a voz de Deus. E eu transmito a você o que Deus me manda transmitir. Mas lá na sua casa, você é a coluna espiritual. Lá na tua casa, você tem que ser aquele que ouve a voz de Deus e leva a palavra. E anuncia a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lá você tem que ser o exemplo. Lá você tem que ser aquele que levanta a mão, aquele que tem a vara na mão. A vara é a palavra, é a fé, não é? A vara que outrora o Moisés usava para tranger as ovelhas físicas, e Deus vai transformar ela, não é, numa serpente, depois manda ele pegar, dizendo: estou lhe dando autoridade. Essa vara de autoridade tem que estar na tua mão. Você tem que ter autoridade, não ser autoritário. Deu para entender? Ter autoridade é uma coisa, ser autoritário é outra. Você tem que ter autoridade para declarar na tua casa: o mar vai se abrir, a vitória vai chegar, Deus vai fazer. Pastor, mas se ninguém entender nada, seja você o que profetiza, seja você o que obedece, seja você o que acredita. Deus dá uma instrução simples. O que é que Moisés tinha que fazer? Levanta a vara, levanta a mão em direção do mar. O que é que o povo tinha que fazer? Diga comigo: marchar. Diga comigo: andar. Isso é difícil. A instrução é difícil. Só Moisés levanta a mão e a vara, e o povo anda. Compreenda você que as coisas de Deus são simples de fazer. O difícil é acreditar. O difícil é acreditar. Deus diz: o mar vai se abrir, você vai fendê-lo ao meio. Só que compreenda você que o mar não foi abrindo, como o filme mostra, a novela mostra. O mar não foi abrindo daqui para lá, o mar veio abrindo de lá para cá. O vento foi oriental, eles estavam indo sentido oriente. O vento do Espírito sopra de lá para cá. À medida que eles entram na água, Deus vem abrindo. Eles tiveram que andar. As coisas de Deus é simples de fazer, difícil acreditar. E aí reside um grande problema, que muita gente, por ser algo tão simples, não faz. Não faz. Depois você lê lá, no segundo livro de Reis, capítulo 5, conta a história lá do Naamã. Vou resumir rapidamente, porque às vezes a gente dá uma de Naamã também. O Naamã era um general do rei da Síria, um homem valoroso, um guerreiro valente, habilidoso, braço direito do rei da Síria, porém era um homem leproso. Mas na casa dele havia uma moça escrava, uma menina que era israelita. Vendo, não é, que o seu senhor era leproso, ela fala para a esposa de Naamã: olha, lá em Israel, em Samaria, na minha terra, tem lá um profeta, um homem de Deus. Se Naamã fosse lá, ele seria curado. E aí a esposa fala para Naamã: olha, a menina que diz que lá em Israel tem um homem de Deus, se você for lá, você vai ser curado. O Naamã vai no rei dele e diz: olha, eu quero ir em Israel, porque a menina disse para minha mulher que lá tem um profeta e vai me curar, e eu quero ser curado, lepra não tem cura. E aí o rei falou: tá bom, monta sua comitiva. Deu prata, deu roupas, e o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo: estou mandando aí para você o Naamã, e aí você cura ele. A carta foi essa. Quando o Naamã chega e o rei de Israel lê aquilo, arranca os cabelos. Ele está querendo guerra? Eu sou Deus agora, eu vou curar ninguém? O que eu vou fazer? O profeta Eliseu, quando ouve aquilo, manda mensagem para o rei: manda ele vir aqui. Na cabeça do Naamã, ele já tem tudo formado. Ele já pensou em tudo. Na cabeça dele, quando ele chegar na casa do profeta, o profeta vai sair de casa
Afinal de contas, o Naamã é um homem ilustre, é uma pessoa importante. Ele vai sair de casa, ele vai estender a mão, levantar os olhos aos céus e clamar: Deus de Israel, cura esse leproso. E ia botar a mão sobre ele, e imediatamente ele seria curado. Ele já tem tudo na cabeça, vai ser desse jeito. E aí ele vai, só diga para a pessoa que está do lado: Deus não faz as coisas do seu jeito, Deus faz do jeito dele. E aí onde muita gente às vezes não consegue entender: mas eu queria que fosse assim. Mas Deus não vai fazer do teu jeito, Deus vai fazer do dele. Quando Naamã chega lá, chama lá: é a casa do profeta Eliseu? Chama. Quando abre a porta, não é o profeta, é um ajudante. E o ajudante só diz assim: olha, vim trazer um recado. O profeta diz que é o senhor Naamã, né? É, sou eu. Vai lá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, você vai ser curado. Ele ficou indignado, ele ficou furioso. Na cabeça dele, o que esse profeta pensa que é? Ele não sabe com quem está falando, não sabe com quem eu sou. Diga para a pessoa que está do lado: não deixe o orgulho impedir tuas bênçãos não, viu? Não deixe, tome cuidado com isso. Ele sai de lá, ele vira as costas e vai embora. Ele está indignado, ele está ultrajado, ele se sente humilhado, ele se sente envergonhado. Quem esse profetinha de minha tigela pensa que é? Eu sou general, eu sou alguém importante. Meu irmão, nós temos que compreender o nosso lugar. Diante do Senhor, eu e você, bem pequenininho. Ele é o Todo-Poderoso. E nós, pó e cinza. Mas diz o salmista que Deus, ele lembra que nós somos pó, por isso ele tem misericórdia de nós. Ainda bem que o Naamã tinha gente boa do lado dele, naquela comitiva. Ele está indo embora furioso, revoltado. Ele está com uma grande comitiva, ele tem jumento, ele tem mula, ele tem um monte de gente. Até que alguém diz: ô meu Senhor, se o profeta pede algo difícil, você não ia fazer. Se o profeta diz: você tem que escalar a montanha mais alta, você não ia. Se o profeta diz: você tem que percorrer X distância, você não ia. O que ele dissesse, você não ia fazer. Quanto mais se lavar. Naamã se sente ultrajado porque ele pensa: vou entrar em água suja do Rio Jordão. Na minha terra tem água limpa, tem água cristalina. Vou entrar nessa água suja. E aí depois você lê lá, quando o servo diz: quanto mais se lavar no Jordão. Às vezes a gente precisa de gente ao nosso lado para botar nosso pé no chão, não é? Porque às vezes a gente dá uma de pombo. Você já viu como é o pombo? Peito, Não é por acaso que Jesus diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de... Aí o Naamã pensa consigo mesmo: é verdade, eu já vim de tão longe, já estou aqui, o rio está aí. Foi lá e mergulhou. E no 7º mergulho ele foi o quê? Mas sabe qual é o problema de muita gente? Ouve a instrução, mas não faz. Já ouviu não sei quantas vezes o apelo: quem quer receber Jesus como Salvador? Mas não entrega a vida para Jesus. Já ouviu não sei quantas vezes: quem crer e for batizado será salvo, e fica postergando. Já ouviu não sei quantas vezes: sem santificação ninguém verá, mas não se santifica, continua vendo o que não deve, ouvindo o que não deve, não vigia. Já ouviu não sei quantas vezes: se não perdoar também não será. Já ouviu não sei quantas vezes: seja dizimista, seja ofertante, ouve a instrução, mas não faz. Irmão, tome cuidado com isso. A parte mais difícil da Bíblia, diga comigo, é a prática, é fazer. A instrução é não ser ouvinte esquecido. Diga comigo, a instrução é ser praticante, é fazer o que Deus fala para fazer. Compreenda você, se Deus lhe falar para fazer algo e você não fizer, Deus vai se calar e não vai falar mais nada com você. Até a hora que a ficha cair, você entendeu o que precisa fazer. O problema é que às vezes tem corações que endurecem de uma tal maneira, e aí, por que Deus não fala mais comigo? A oração tem que ser: Senhor, o que eu deixei de ouvir? O que eu não fiz e eu preciso fazer? Aí Deus repete de novo, para a gente fazer, para a gente obedecer. Voltando aqui, o Moisés então transmite a instrução ao povo. Deus falou que é para entrar na água e marchar, porque o mar vai se abrir. E o versículo 21 diz assim, que eles vão fazer. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental.
toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Só pergunto para a pessoa que está do lado, qual é o mar que está diante de você? Qual é a impossibilidade que está diante de você? Pastor, é uma doença, o médico disse, não tem jeito. Vou tomar esse remédio o resto da vida. Pastor, você não conhece minha família, pastor do céu, meu marido é um pudim de pingo. Meu filho é um... Qual é a impossibilidade que está diante de você? Pode ser impossível para você. Diga comigo, para Deus, tudo é possível. E o Senhor deixou claro também, tudo é possível ao que crê. Mas continuando a leitura no versículo 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua... Eles obedeceram, eles fizeram. E o texto vai continuar dizendo que o Senhor que estava lá na frente, o vento do Espírito soprou, né, para abrir o mar. E o texto diz que o anjo do Senhor, o próprio Senhor que estava lá na frente, ele vai lá para a retaguarda, para que o povo pudesse passar, mas para que ele fosse uma barreira, para que o inimigo não chegasse ao povo. Durante aquela noite inteira o povo foi passando, era muita gente, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, era uma multidão, e o povo foi passando, e o povo foi passando, e o povo foi passando, terminaram de chegar do outro lado na manhã, quando amanheceu, foi a noite inteira, eles passando e Deus segurando lá o inimigo. Diga para a pessoa que está do lado, maior é o Senhor para te livrar, viu? Maior é o Todo-Poderoso. Jesus se manifestou para desfazer as obras da terra. Você não tenha medo do diabo, não. Dá tristeza quando eu vejo um crente com medo de escada, passar embaixo de escada. Dá tristeza quando eu vejo um crente com medo de gato preto. Mas não é crente, não. Se converteu, não conhece a palavra, não. Crente supersticioso. Ô, meu irmão, tem que se converter. Tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. Eu estou com que negócio conversa de escada, que negócio de gato preto. Para Deus não existe sorte, não, meu irmão. Existe promessa de Deus, bênção de Deus, palavra de Deus. Quem está entendendo, diga agora é Deus. Ô, pastor, mas Deus me... Eu estou no beco sem saída, é Deus querendo operar na tua vida, e te livrar, e te ajudar, e operar. Creia. Agora, sorte é isso aqui, é Deus, é palavra, é Deus agindo. O povo então atravessa, chega lá do outro lado na manhã seguinte. É então que Deus diz a Moisés, versículo 26, estou em Êxodo 14, versículo 26, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os carros, sobre os seus cavaleiros. O povo já tem atravessado, Deus permite o exército do faraó vir, eles estão no meio do mar. Deus então diz, Moisés, levanta. É impressionante como Deus faz. Deus não poderia fazer tudo só. Pense você consigo mesmo. Será que Deus não podia fazer? Podia ou não podia? Você crê que Deus podia? Por que Ele não fez? Pense você. Diga para a pessoa que está do lado que Ele quer trabalhar com você. Porque Ele gosta de fazer as coisas junto. Ele não é individualista, Ele tem todo o poder no céu e na terra fazer tudo. Jesus veio a esse mundo, o próprio Deus, Ele poderia ter feito tudo, mas Ele chama os discípulos. Ele chama 12, depois 70, depois 500, depois Ele dá ordem à sua igreja. Deus tem poder para fazer tudo só, mas Ele não é individualista. Diga comigo, Deus faz o impossível, mas eu tenho que fazer o possível. O nosso problema é que a gente é folgado. Muitas vezes a gente é folgado, quer ficar em casa, de braço cruzado, deitar no sofá. Minha bênção não chegou ainda. Cadê Deus? Por que não fez? Porque não é assim que Deus trabalha, não, irmão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que orar, viu? Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que congregar, você tem que fazer a campanha, você tem que ser fiel, você tem que honrar, você tem que santificar, você tem que fazer o possível, que aí Ele vai fazer o impossível, Ele vai abrir o mar, Ele vai guardar, Ele vai livrar, Ele vai curar, Ele vai abençoar. Às vezes tem gente que não consegue entender, às vezes a pessoa está doente, e muitas vezes com doenças graves, Deus chega e diz, por que você não perdoou fulano ainda? E a pessoa, mas que negócio de perdoar fulano, eu quero ser curado. Só não entendeu que Deus quer curar primeiro o coração, para depois curar o corpo. Às vezes a pessoa está endividada, e aí Deus fala para ela, seja dizimista. Ela, que negócio de dizimista? Eu quero o dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho nem dinheiro para pagar minhas contas. Tivemos uma irmã, contou um testemunho aqui, não sei se você lembra, ela dizendo que tinha uma causa na justiça, estava para receber um valor. E aí, um belo dia, o Espírito Santo disse para ela, se você receber a causa, era um bom valor, você separa o dízimo,
E a irmã disse na hora: claro, Senhor, se minha causa sair, é a primeira coisa, eu vou separar o santo dízimo. Mas aí, passa ali um tempinho, o Espírito Santo vem e diz para ela: eu não quero só o dízimo não, eu quero tudo. Se sair a causa, você me dá tudo. Aí ela falou, ela contou o testemunho, está gravado: tudo, eu preciso do dinheiro, tudo é muito, eu vou dar o dízimo, eu dou uma oferta, mas tudo. E ficou, e remoeu, e incomodada. Ela disse: foi uns 3 dias, ruim, até que ela falou: tá bom, Senhor, se sair a causa eu dou tudo. E ela contou o testemunho, poucos dias depois sai a causa. Sabe quanto saiu? O triplo. Ela deu tudo que já estava no coração dela, ela tinha um valor na cabeça. É esse tudo que vai sair, esse tudo aqui eu vou dar. Só que na cabeça dela, ela deu tudo que ela... Só que saiu o triplo daquilo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não deve nada a ninguém. Diga: creia nele, confie nele, obedeça a ele. Ele não quer tirar nada de você, ele quer fortalecer a tua fé, ele quer trazer saúde ao teu coração, ele quer te levantar, ele quer te abençoar, ele quer realizar maravilhas. Mas primeiro tem que realizar aqui dentro, depois realizar do lado de fora. Note então que o povo chega lá do outro lado da praia, e os egípcios que estavam lá atravessando o mar, diga comigo, pereceram, morreram, porque o Senhor é fiel, o Senhor livra, o Senhor opera. Versículo 30, assim o Senhor salvou a Israel naquele dia. Ô meu irmão, compreenda, nossa igreja é o Israel de Deus, e Deus quer te salvar, e Deus quer te livrar, e Deus quer te abençoar. Deus é fiel, Deus é vivo, Deus é todo poderoso. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Por que Deus vai jogar os corpos lá do outro lado? Deus havia dito. Não foi o que Deus usou para Moisés para dizer: os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais. Não poderia ter jogado os corpos de volta para o lado egípcio? Por que Deus joga lá do outro lado? Para que eles vissem, para que eles acreditassem. Porque tem gente que é igual Tomé, só acredita se Tomé ouviu Jesus falar, pregar, ensinar. Tomé viu os milagres, ressurreições, maravilhas. Ele ouviu da boca de Jesus: vou a Jerusalém, vou ser entregue na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos gentios, vou ser açoitado, vou ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia eu vou. Ele ouve isso no mínimo 3 vezes. Mas quando tudo acontece, os outros testemunham, e ele diz: se eu não tocar o dedo na mão, se eu não tocar a mão no lado, de maneira nenhuma, eu crerei. Só pergunto para a pessoa que está até lá: você não é assim não, né? Eu tenho que ver. Ô meu irmão, Jesus disse: é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio que ele ressuscitou. E sabe por que eu creio? Porque ele habita dentro de mim. Se ele habita dentro de você, creia, haverá salvação, haverá socorro, haverá livramento, haverá vitória. A mão do Senhor está estendida para salvar, para curar, para abençoar a sua vida. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés seu servo. Ô meu irmão, creia nessa palavra. Nos diz lá, segundo Crônicas 20, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Eu profetizo, essa luta de hoje vai ser o testemunho de amanhã, esse choro de hoje vai ser a alegria da manhã. Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar, essa bênção vai chegar, se você crer, se você ouvir, se você obedecer, se você fizer a tua parte. Deus vai fazer milagres na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O socorro vem do Senhor, o livramento vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Como nos diz o apóstolo Paulo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. O faraó desse século, que é o diabo, pode até se levantar. O exército maligno de demônios pode até se levantar, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Nós somos essa igreja. Você é essa igreja. Levante a mão e declare: eu sou a igreja do Deus vivo. Diga comigo: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Maior é o Senhor que é conosco. Maior é o Senhor, Ele vai à nossa frente. Ele quebra os ferrolhos de bronze, despedaça as portas de ferro. Ele que vai à nossa frente.
É Ele que age, Ele que peleja por nós, é Ele que nos tira do beco sem saída, é Ele que opera maravilhas. Ele vai operar na sua vida, Ele vai operar, Ele vai fazer.